Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 137. Salmos, capítulo 137. Nós vamos ler o versículo 4. Amém? Vamos ver o versículo 4 que diz assim: Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Vou ler mais uma vez. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus maravilhoso e santo, estamos aqui, Senhor Jesus querido e santo, agora neste momento da palavra. Pai, te pedimos, Senhor, continua conosco, continua falando aos nossos corações, Pai. Que não sejam as minhas palavras, Pai, mas que seja tudo dirigido pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai amado, Jesus querido, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Aqui esse Salmo 137, ele tem um título como Saudades da Pátria, e ele não fala quem é que foi que escreveu esses salmos, né? A gente está acostumado com os salmos escritos aí por Davi, e a palavra não fala aqui quem foi que escreveu esses salmos. E ali eu lendo, pesquisando, né, lendo a palavra do Senhor e pesquisando também, a gente vê que esse salmo pode ter sido escrito por alguém que esteve ali no meio dos exilados. Uma pessoa que estava passando ali pelo momento de cativo. Foi levado também cativo pela Babilônia, amém? Quando eu comecei a ler esse salmo, eu vi que é uma pessoa que está aqui, que a gente pode dizer que está lamentando. No versículo 1, ele começa a dizer: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos de Sião. Quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor me levou a ler justamente o versículo 4, quando ele diz: mas como entoaremos o cântico do Senhor em uma terra estranha? Se esse salmo, de fato, foi escrito por uma pessoa que estava no momento ali de aflição, que tinha sido levado cativo pela Babilônia, uma pessoa que estava ali sofrendo, uma pessoa que tinha saído da sua terra natal, uma pessoa que tinha saído do seu país, da sua cidade, uma pessoa que tinha deixado a sua família para trás. Quando a gente olha agora para o versículo 1 desse salmo, a gente entende de fato que é uma pessoa que estava sentindo na pele a saudade, a lembrança do que, Daniele? A lembrança da sua casa, a lembrança de Sião, a lembrança da sua terra, a lembrança do seu povo, a lembrança de tudo aquilo que tinha aprendido, porque ele fala agora no versículo 1, olha, nós nos assentamos junto aos rios e nós choramos porque nós lembramos do momento de paz que nós tivemos, lembramos dos momentos bons que nós tínhamos naquele lugar, lembramos dos momentos de cânticos, dos momentos prazerosos, dos momentos de alegria, nos lembramos do momento também que Deus tinha falado conosco sobre este exílio. Lembramos também do momento em que o povo virou as costas para o Senhor. Lembramos também do momento que o Senhor falava, e ali no nosso meio tinha muita gente ainda de coração endurecido. Não deu ouvidos à voz de Deus, não deu ouvidos àquilo que o Senhor falara através da boca dos profetas, não deram ouvidos quando o Senhor falava
falava que o exílio ele viria, que o cativo ele viria, que haveria uma perseguição, que haveria uma destruição, que a sua nação seria tomada, que a sua nação teria sido destruída. O Senhor avisou antes, e é por isso que nós lembramos, sentamos e choramos. Quando eu comecei a ler este versículo, meus amados irmãos, logo no versículo 3, ele vai dizer-nos assim: porquanto aquele que nos levaram cativo nos pediam canção, e os que nos destruíram com que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Quando olhamos para o povo judeu, até agora, no momento que eles estão passando lá em Israel por um momento de aflição, de guerra, de destruição, estes dias eu estava assistindo ali uma reportagem e aí me subiu um vídeo, o povo dançando, o povo ele estava feliz, ele estava se alegrando. Nossa, mas como se alegrar no momento de tristeza? Como que você vai se alegrar no momento de guerra? Como que você vai se alegrar vendo tudo aquilo que está acontecendo? É misto para tudo quanto é lado, é bomba para tudo quanto é lado, o país está sendo bombardeado, mas o povo judeu era conhecido desta forma, um povo que não desistia, um povo que lutava até um fim, um povo que perseverava, saía da sua boca cânticos, hinos, louvores a Deus. Era um povo alegre, um povo feliz, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanta aflição, com tanta perseguição, dos seus lábios saía cânticos ao Senhor. Só que a palavra de Deus vai nos dizer, este salmista está relatando que este povo, estes homens maus, essas pessoas maus que os levaram ao cativo, agora estavam ali de certa forma zombando deles. Estavam ali caçoando deles, estavam ali falando para eles: agora cantem hinos, cantem louvores, alegrem-se. O que o inimigo, meus amados irmãos, estava tentando fazer? Fazer com que eles viessem o quê? Desistir, fraquejar, blasfemar, se irá contra Deus. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 2 que eles se sentem assim, eles se sentem cansados, porque ele fala: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. No versículo 2, irmãos, perdão, eu li versículo 3. No versículo 2 diz assim: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Salgueiro, uma árvore muito grande. Ali eles tiveram ali o seu momento de pendurar as suas harpas. Eles tiveram o seu momento ali de desistir, de cansaço, de fraqueza. Passando ali, meus amados irmãos, para aquele povo que estava ali, levando eles a cativo. Aqueles homens que eles estavam mesmo cansados, que eles estavam mesmo querendo desistir. E no versículo 4, logo após aqueles homens exortarem eles e confrontarem eles para louvar, para falar do Senhor, para cantar o hino, ele fala: mas como iremos soar cânticos? Como iremos dar cânticos ao Senhor? Como que iremos louvar ao Senhor se estamos em terra estranha? Eles estavam numa terra estranha, eles estavam cativos, eles estavam sendo oprimidos, mas o que precisavam entender é que o louvor não podia sair da sua boca, o cântico não podia sair da sua boca. Nós olhamos para a palavra de Deus, quão bom é o perfeito louvor ao Senhor. O que Deus faz quando louvamos a Ele em espírito e em verdade? Qual é o perfeito louvor? É claro que nós ensaiamos, é claro que nós queremos dar para Deus o melhor, é claro que nós não queremos desafinar quando nós cantamos. O instrumentista também não quer desafinar, mas nós sabemos que tudo isso, meus amados irmãos, é uma preparação para entrarmos na presença de Deus, porque o perfeito louvor é aquele que sai do nosso coração. O perfeito louvor é aquele que sai da nossa alma. O perfeito louvor, ele não vem através de um acorde maravilhoso, ele não vem de uma afinação maravilhosa, ele não vem de um instrumentista que consegue fazer várias coisas ao tocar. O perfeito louvor, ele vem do coração, ele vem da alma, e ele, meus amados irmãos, consegue gerar na vida, não somente de quem louva, mas na vida daqueles que ouvem, uma grande transformação. A palavra de Deus
Deus vai nos dizer que Saul, quando o Espírito Santo do Senhor saiu da vida dele, o Senhor permitiu que o espírito mau se apoderasse da vida de Saul. Saul agora ele está perturbado. Saul agora ele está sendo perturbado pelos demônios. O Senhor permitiu que acontecesse isso na vida de Saul. Saul agora não sabe mais o que fazer. E agora chega alguém e diga-se para ele: olha, Saul, este espírito que está te perturbando, eu conheço um homem da casa de Jessé. Ele é um rapaz, o nome dele é Davi, e ele toca um instrumento maravilhoso, ele toca uma harpa maravilhosa, e não é a forma dele tocar, não é o acorde que ele aprendeu, mas é o Espírito do Senhor que está sobre a vida dele, e com certeza quando ele tocar, esse espírito perturbador irá sair da sua vida. A palavra de Deus nós conhecemos que ele vai nos dizer: chama então a Davi. Chama Davi. E quando Davi se coloca na presença de Saul, ele começa a tocar a harpa. Mas o instrumento, meus amados irmãos, era uma harpa. Talvez um outro instrumento, aparentemente qualquer, visto por outra pessoa. Mas não, Davi tinha o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Quando Davi tocava, o espírito perturbador saía da vida de Saul. Nós vemos o que o Senhor faz através de cânticos, mas cânticos, meus amados irmãos, daquele da qual nós conhecemos como o cântico de Débora, como o cântico de Moisés. E o cântico de Ana? O que dizer do cântico de Ana? O que falar de uma mulher, meus amados irmãos, que ali, através da sua oração ao Senhor, ela não conseguia nem mesmo abrir a sua boca, som nenhum saía da sua boca, mas Ana orava ao Senhor pedindo um filho, e o Senhor concedeu, e Ana agora vem com um cântico maravilhoso ao Senhor. Quando nós olhamos agora para estes homens, e olhamos eles dizendo: por que vamos louvar? Como? Mas como iremos louvar? A pergunta dele é: como iremos louvar se estamos numa terra estranha? E o Senhor me fez levar, aleluia, até o livro de Atos. O Senhor me fez lembrar de quem? Paulo e Silas. Todos nós conhecemos o que aconteceu com Paulo e Silas. Homens usados, servos usados por Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá no livro de Atos, no capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. No capítulo 16 nós vamos ler o versículo 25, que é o que nós conhecemos. O versículo 25. Aleluia. Glória a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O Senhor me levou e me fez lembrar deste episódio, Paulo e Silas. Quando aqueles homens perguntam: mas como vamos louvar se estamos em terra estranha? O que temos que louvar se estamos em terra estranha? O Senhor me fez lembrar de Paulo e Silas. Paulo e Silas, a palavra de Deus vai nos dizer que eles estavam ali fazendo o quê? A obra do Senhor. Paulo e Silas estavam anunciando o Evangelho. Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus. Mas quando, meus amados irmãos, nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos do Evangelho, a gente sabe que nós entramos numa guerra que não é carnal. Ela não é uma guerra física, ela é uma guerra
guerra espiritual. E não foi diferente na vida de Paulo e Silas. A palavra de Deus vai nos dizer que eles chegando ali em Macedônia, houve ali uma transformação na vida de uma mulher chamada Lídia. Deus a transformou, Deus a salvou através da pregação de Paulo e Silas. Então o inimigo já estava furioso, o inimigo já estava bramando como leão, o inimigo já estava se sentindo furioso, porque ele viu que naquele lugar, ali naquele momento, tinha homens usados por Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que todos os dias tinha uma jovem, ela era adivinha, ela tinha um espírito maligno do diabo, e ela usava, meus amados irmãos, deste espírito para adivinhar, e com isso ela ganhava dinheiro, dava lucro para os seus senhores. Mas naquele lugar chegou Paulo e Silas, homens usados por Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que certa feita, Paulo já está cansado daquela mulher ficar ali adivinhando quem eles são. Paulo já está cansado daquela mulher ficar ali toda hora falando a mesma coisa, enganando as pessoas. A palavra de Deus vai nos dizer que Paulo então fica perturbado, ele fica agoniado com essa situação, e ele chega até aquela mulher e repreende aquele espírito, e a mulher é liberta. Porém, meus amados irmãos, pelo fato da mulher ter sido liberta, a palavra de Deus vai nos dizer que gerou uma certa revolta na vida daqueles homens. Eles ganhavam dinheiro com a vida daquela mulher, fazendo adivinhações. Então agora aqueles homens ficam furiosos com Paulo e Silas, eles ficam raivados com Paulo e Silas. Ele então manda pegar Paulo e Silas e lançá-los na prisão. Só que eles acharam que o cântico de Paulo e Silas iria cessar na prisão. Eles acharam que Paulo e Silas ia olhar e falar: olha, agora que estamos na prisão, o nosso cântico cessou. Agora que estamos na prisão, não podemos fazer mais nada, mas estamos encarcerados, nós estamos aprisionados. Mas acabamos de ler que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. As suas mãos estavam amarradas, os seus pés estavam amarrados, mas a sua boca estava livre. A boca de Paulo e Silas estava livre, e da boca de Paulo e Silas saíram louvores, cânticos ao Senhor. A palavra de Deus nos revela que não somente aqueles que estavam ali escutaram, mas todos que estavam ao redor, todos aqueles que estavam perto deles escutaram aquele louvor, escutaram, meus amados irmãos, aquela adoração, de modo que um grande terremoto aconteceu. O louvor de Paulo e Silas subiu até o céu, o cântico de Paulo e Silas subiu até o trono do Senhor. O Senhor agiu, quebrou, meus amados irmãos, as cadeias, os cárceres foram abertos, as prisões foram abertas. Aqueles homens que estavam aprisionados, aqueles homens que estavam acorrentados, eles foram libertos. Eles não foram libertos somente, meus amados irmãos, porque a prisão em si se abriu, mas eles foram libertos porque a sua alma foi transformada. O Senhor transformou a vida daqueles homens através do cântico de Paulo e Silas. E agora, meus amados irmãos, olhando para a palavra do Senhor, essa é a resposta que nós temos para a pergunta daquele salmista, quando ele diz: como eu irei louvar, como darei cânticos ao Senhor se eu estou em terra estranha? Talvez você esteja pensando da mesma forma, talvez eu esteja pensando da mesma forma, mas como eu irei louvar? Como darei cânticos ao Senhor se eu estou no momento de aflição? Como darei cânticos ao Senhor se não é um momento de alegria? Como darei cânticos ao Senhor se agora meu coração está entristecido, meu coração está emborrecido, meu coração está com mágoa, meu coração está enraivado? Como darei cânticos ao Senhor? E o Senhor está dizendo, meus amados irmãos, para as nossas vidas, através daquilo que aconteceu com Paulo e Silas: louve, 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 louve ao Senhor. Mesmo que esteja difícil, louve, dê cânticos ao Senhor. Mesmo que esteja doendo, a sua boca ainda você pode falar, não pode? Então glorifique, exalta o nome do Senhor. Mesmo que você esteja encarcerado, você consegue ouvir o som da sua voz, tem som na sua boca aí, você consegue abrir a sua boca e louvar ao Senhor. Então louve ao Senhor. Não importa se você está em terra estranha,
não importa se você foi levado cativo, não importa se está dentro de uma prisão, não importa, meus amados irmãos, louve ao Senhor, adore o nome do Senhor, dê cânticos ao Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Salmos, no capítulo 126, eu quero ler juntamente com os irmãos, no livro de Salmos, capítulo 126. Salmo 126, nos diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Era esse, meus amados irmãos, o cântico. Era isso que eles eram bem vistos. Era desta forma, meus amados irmãos, que eles eram vistos. Mesmo, meus amados irmãos, no momento de aflição e de dor, mesmo no momento de tribulação, eles louvavam ao Senhor, eles davam cânticos ao Senhor, e as pessoas conseguiam ver, as pessoas conseguiam enxergar. Olha, sabe por que eles estão daquele jeito? Sabe por que o cântico não sai da boca deles? Sabe por que eles não param de adorar? Sabe por que eles não param de clamar? Porque grandes coisas fez o Senhor por eles, e eles mesmos declararam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito pela igreja, e é por isso que a igreja está de pé, é por isso que a igreja se encontra alegre, mesmo depois de ter passado por uma pandemia, mesmo depois de ter passado por tanta dificuldade, e mesmo ainda passando, e mesmo sabendo que ainda vamos passar por tempos terríveis, por tempos piores, tempos de dores, nós temos que ter a certeza ainda em nosso coração, igual Paulo e Silas tinha: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres, mesmo encarcerados, mesmo aprisionados. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso que estamos alegres. Esta luta não vai me calar, esta luta não vai me matar, foi o que nós louvamos aqui esta noite. Todavia me alegrarei, eu estou confiante, é no Deus da minha salvação, eu estou confiante, é no Deus de Israel, no Deus de Isaac e de Abraão. A minha confiança, ela não está ligada à situação do momento, a minha confiança, ela não está ligada naquilo que eu estou passando agora, a minha confiança está depositada no Senhor. Oh, meus amados irmãos, não podemos ser hipócritas de dizermos que é fácil, porque não é, é difícil, mas nós sabemos que com Jesus nós conseguimos, com Jesus nós conseguimos. Nós sabemos que há esperança, a esperança daquele povo parecia estar acabada, mas não estava não. Não estava acabada não, porque no versículo 6 do capítulo 137, eu quero finalizar com os irmãos, capítulo 137, no versículo 6, ele diz assim: apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Eles tinham a certeza absoluta que o Senhor iria pelejar por eles. Eles tinham a certeza absoluta que quem pelejaria por eles, aleluia, até o fim seria Deus. Ele tinha uma certeza em seu coração, que por mais que amasse muito Jerusalém, por mais que amasse muito a sua pátria, a maior pátria de todas está reservada para eles. A maior pátria de todas está reservada para todos nós. A maior pátria de todos, a maior morada está reservada para todos nós. Eu gostaria de ler com os irmãos no capítulo 11 de Hebreus.
capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus, no versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem da onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Era essa certeza que eles tinham em seu coração. Deus já preparou uma cidade. A minha morada, a sua morada, a nossa morada já está preparada. Por mais que amemos a nossa pátria, por mais que amemos nosso coração, por mais que amemos o nosso lugar, o nosso cantinho, que sentimos falta, nós temos a certeza que a nossa morada não é aqui, é no céu, é com o Pai Celestial, que nos dará a coroa da salvação para todos aqueles que vencerem. E era essa certeza que eles tinham em seu coração. Que possa ter essa certeza também em seu coração e em meu coração. E que o cântico do Senhor nunca venha sair de nossa boca. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.